Conexão Profissional, na CBN Recife. Uma parceria entre a Agilis RH, Rede Globo Nordeste e CBN Recife. Assunto a ser discutido hoje. Minha esposa é executiva e será transferida. O que fazer a partir de agora? Vamos conversar a respeito desse assunto com a sócia da Agilis RH, Andréa Carvalho. Andréa, bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes. Vamos supor que minha esposa seja uma executiva. Ela recebeu uma oferta de transferência. Nem sempre nós queremos ou podemos acompanhar. Então, essa situação exige do parceiro uma flexibilidade maior. Qual seria, então, o primeiro passo que deveria ser dado pelo casal quando surgisse uma situação como essa, hein, Dé? Mário, essa é uma situação exigente, né, do ponto de vista da relação. E a gente tem visto que, apesar dos tempos, né, terem mudado muito, muitas vezes, como você falou, ainda existe uma resistência grande por parte dos homens em aceitarem esse tipo de situação. Mas, no dia a dia, é cada vez mais comum a gente ver isso acontecer. E com essas mudanças nas configurações, né, nas estruturas familiares, as mulheres vêm sim ocupando um lugar mais estratégico, assumindo um papel importante, tanto na empresa como executiva, como em casa, né, como chefes de família. E quando acontece da esposa receber uma oferta de mudança, de transferência, na minha opinião, o diálogo entre o casal é fundamental para definir qual é a melhor solução. Nesse momento, Mário, o casal precisa estar bastante alinhado e seguro do que deve ser feito. Porque quando isso não acontece, o risco de impactar e de refletir negativamente na relação aumenta muito. Por isso, o apoio por parte do parceiro na decisão, na transferência da carreira da executiva é importantíssimo nesse momento. Então, deve ser uma decisão conjunta, né, e não somente de uma das partes ou da parte interessada. Uhum. Bom, e que alternativas poderiam ser pensadas para tentar encontrar uma situação mais adequada para o trabalho e também para a família? Veja, eu percebo que tem algumas possibilidades que podem ajudar a encontrar, né, uma situação ou encontrar alternativas. A primeira coisa que eu recomendo é os dois analisarem quais são os ganhos financeiros e os ganhos profissionais da oferta e como isso irá impactar na carreira de ambos. Eu conheço alguns casos que o local de transferência da executiva foi para uma cidade próxima, por exemplo, né? E a decisão inicial do casal para evitar mexer nessa dinâmica familiar foi manter o marido e os filhos na cidade de origem e a executiva passava a semana trabalhando fora e retornava para casa nos finais de semana. A gente sabe que isso é uma solução exigente para profissional, mas pode ser uma alternativa viável e menos impactante para a família. Uhum. Um outro aspecto, Mário, que eu acho que deve ser pensado, né, é na mudança profissional do marido. Isso deve ser mapeado, deve ser refletido. Quais as possibilidades de atuação desse marido, né, desse companheiro no novo mercado? Eu recomendo que esse tipo de decisão, né, que para esse tipo de decisão realmente sejam envolvidos tanto o marido quanto os filhos, né, que também serão impactados nesse momento. E aí, quando possível, porque às vezes os filhos mais jovens, né, dependendo da idade, não dá para se envolver nesse tipo de decisão, mas é importante mapear, sim, quais são os ganhos, quais são as perdas para toda a família, né, para que as chances, digamos assim, de sucesso aumentem. Que tipo de assistência a empresa pode e deve dar à executiva nessa situação, hein? Como isso já é uma prática que vem acontecendo com mais frequência, já existem muitas empresas, e aí principalmente as empresas grandes, né, e as multinacionais, que começam a se preocupar e a estruturar uma política para apoiar os executivos nesse processo de transferência. Mas, quando não for uma iniciativa da empresa, a executiva pode sim pedir um apoio para a recolocação do parceiro, com suporte, né, na inserção desse novo mercado. Um outro tipo de assistência que é vista também como um diferencial e pode ser oferecida pelas empresas, Mário, é na instalação da família na nova cidade. Né? Tem muitas empresas que apoiam na escolha da moradia, na escolha da escola para os filhos, além de repassar algumas informações importantes, por exemplo, como custo de vida ou práticas, né, e costumes daquela região. Tudo isso buscando ajudar nesse processo de chegada e adaptação da família à nova realidade. Andréa Carvalho, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigada também, Mário. Bom dia. Bom dia. Conversamos com a sócia da Agilis RH no Conexão Profissional de hoje a respeito do seguinte tema. Minha esposa é executiva, vai ser transferida, o que fazer diante dessa situação?
Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail conexãoprofissional@agilis.com.br. E se você acompanha os temas tratados aqui no quadro, pode também acompanhá-los no blog conexãoprofissional.com.